Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, a Hora do Macabeus, desde já agradecendo a participação de todos aqueles que contribuem com o meu canal, divulgam o meu canal e os demais canais católicos. Continue a divulgação, é muito importante mesmo. Divulgue o meu canal e os demais canais católicos nas paróquias, nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais. É muito importante, católico ajudando o canal católico. Se inscreva no canal, como eu falei, e volto a repetir, likes, views têm sua importância, mas se inscrever no canal também tem a sua importância, é muito importante para a relevância do canal na plataforma do YouTube. Tem aquela meta que eu estipulei, 5.000 inscritos, eu termino ali o vídeo da besta do apocalipse e até o final do ano 15.000 inscritos. Vamos lá, minha gente, por favor, tem quase 5.000 inscritos, se cada inscrito trouxer um a mais já são 10.000 inscritos, então vamos bater a meta até o final do ano. Vamos lá, então quem não se inscreveu no canal, se inscreva, é muito importante, não adianta só assistir os vídeos. Como eu falei, se inscreva no canal e deixa o like no vídeo também. Tem o link do meu apoia-se, quem puder contribuir, eu agradeço de coração. Essa contribuição é uma contribuição simbólica para o desenvolvimento do canal e também para que eu possa reconstruir o meu novo blog, As Mentiras do Apocalipse Protestante. Quem tiver dificuldades burocráticas aí com o apoia-se, tem o link do PayPal. Eu também tenho essa conta no PayPal. Eu creio que seja mais fácil no PayPal. Então, quem puder contribuir, eu agradeço. Quem não puder, deixe pelo menos o like no vídeo, que também é importante para a relevância do vídeo. Minhas redes sociais, além do YouTube, tem o meu perfil lá no Facebook, Cris Macabeus. Tem a minha página no Facebook, que é uma página muito acessada, As Mentiras do Apocalipse Protestante. Eu disponibilizo todos os vídeos, artigos na página. Também tem o Twitter. Quem quiser me seguir no Twitter, Cris Macabeus. Também eu disponibilizo lá artigos, vídeos. Mas eu sou mais ativo no Facebook, todo mundo sabe disso. Né? Então, mas quem quiser me seguir no Twitter, o link está na descrição do vídeo, assim como o da página que eu tenho no Facebook, As Mentiras do Apocalipse Protestante. Também está aí o link do meu novo blog, que não tem o domínio ainda, é crismacabeus.video.blog. Futuramente eu irei comprar o domínio e também o host para que eu possa fazer um blog, construir um blog decente, assim como todo o católico merece, tá? Hoje eu quero falar a respeito do terceiro templo de Jerusalém mais uma vez. Só que hoje eu vou fazer uma pergunta, deixar aqui um questionamento a respeito disso. Todo mundo sabe que a maioria dos protestantes, eu posso dizer assim, 80% dos protestantes esperam que a vinda de Jesus Cristo neste planeta Terra e acreditam, a maioria dos protestantes acreditam que Jesus Cristo vai até Jerusalém, reinar em Jerusalém dentro de um terceiro templo construído não sei como. E esse é o reino de Jesus Cristo para esses protestantes. Não tem Jerusalém celestial, não tem reino dos céus, não. Vai ser Jesus Cristo reinando neste planeta, lá em Jerusalém. Eu vou colocar aqui alguns textos bíblicos e irei fazer alguns questionamentos a respeito disso, segundo a sola Escritura. Porque os protestantes são adeptos da sola Escritura. Então, segundo a sola Escritura, eu irei fazer alguns questionamentos a respeito desse maldito terceiro templo. É maldito, gente. Mas vamos lá. Vou tentar ser o mais breve possível porque eu estou com alguns problemas hoje em casa. Nem vai ter hoje a live no canal do Cláudio Campos. Eu nem irei poder participar por causa desses problemas. Então eu irei tentar ser o mais breve possível neste vídeo. Tá? Vamos ali mudar aqui para o PDF que eu preparei. E a pergunta é: em qual lugar será reconstruído o terceiro templo na Nova Jerusalém? Por que eu pergunto Nova Jerusalém? Porque não existe uma Jerusalém intermediária. Existe a Jerusalém terrena e a Jerusalém celestial. Não existe ali a Jerusalém terrena, a Jerusalém intermediária e a Jerusalém celestial. Ou é a terrena ou é a celestial. É, pelo que eu entendi, a doutrina protestante
diz que a Jerusalém celestial, que a Jerusalém do alto, que essa nova Jerusalém vai ser aqui na terra. Ela vai descer do céu, não sei como, e vai ser aqui na terra, neste planeta. É isso que eu entendi na doutrina protestante. Aí eu vou perguntar, em qual lugar dessa Jerusalém celestial, essa nova Jerusalém, vai ser reconstruído o terceiro templo? Por quê? Vamos começar a entender o que seria essa nova Jerusalém. E vamos também tentar entender a diferença da Jerusalém celestial para a Jerusalém terrena. Tá? Como eu falei, não existe uma Jerusalém intermediária. Tá? E o que, infelizmente, os protestantes acreditam, né, essa crença protestante, que o reino de Cristo ainda não existe. O reino de Cristo vai existir quando ele voltar a este planeta e reinar em Jerusalém dentro desse terceiro templo. E Jesus Cristo, assim como todos os protestantes, né, esse Jesus Cristo vai também oferecer sacrifícios segundo a lei mosaica dentro do templo de Jerusalém. Essa é a crença protestante. Mas vamos lá. A Nova Jerusalém, ela foi profetizada já no Antigo Testamento. Os profetas no Antigo Testamento, eles tiveram essa visão de uma nova Jerusalém. Lógico que não foi uma visão tão clara como no Novo Testamento, como o apóstolo João, que não sabia nada do Apocalipse. Hoje eu descobri que ele não entendia nada do Apocalipse, nada do que ele escreveu, e ainda Jesus Cristo lá, né, revelou para ele coisas lúdicas. Eu vi um áudio agora aqui do cretino dizendo que no céu não tem ninguém, no céu não tem nada, porque ele foi lá 152 vezes no céu e já sabe como é o céu. Ele sabe mais do que São João. Eu pergunto, graças a Deus, né? Eu pergunto não, eu dou graças a Deus mesmo que ele enviou, né, a matilha toda aqui para consertar as cagadas que São João fez no Apocalipse. O cara está consertando tudo. Então, São João não teve a graça de ir até o céu e descobrir exatamente o que tem no céu, como que é exatamente. Mas ele já foi 156 vezes, acho que no céu, e conseguiu descrever para a gente que lá não tem ninguém, não tem a alma de nenhum santo, não tem o altar, não tem nada no céu. Mas é interessante que ele fez essa colocação, e eu vou fazer agora um questionamento em cima disso também. E a pergunta está aqui no PDF. Em qual lugar será reconstruído o terceiro templo na Nova Jerusalém? Vamos começar aqui. Isaías ele já tem uma visão dessa Nova Jerusalém. Lógico que não foi uma visão como a que São Paulo teve, a que São Pedro teve, a que o autor da carta aos Hebreus, que eu acredito ser São Clemente, essa visão que ele teve, e São João também. Ele não teve aquela visão tão clara. Lógico, né? Estava no Antigo Testamento, antes do exílio babilônico, praticamente. Mas o que Isaías profetizou? Ele diz assim, lá em Isaías 65, no versículos do 16 ao 25. Ele vai dizer assim: aquele que desejar ser abençoado na terra, que é o termo gay, gente, na terra é Israel, tá? Desejará ser pelo Deus fiel. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus fiel, porque as desgraças de outrora serão esquecidas, já não lhes volverão ao espírito, pois eu vou criar novos céus e nova terra. Olha, Isaías já tendo esta visão, né, de criar algo novo, não reconstruir, e sim criar algo novo. Ele continua dizendo: o passado já não será lembrado, já não volverá ao espírito, mas será experimentada a alegria e a felicidade eterna daquilo que vou criar, pois vou criar uma Jerusalém. Olha só, vou criar uma Jerusalém destinada à alegria, e o seu povo ao júbilo. Jerusalém me alegrará, e meu povo me rejubilará. Doravante, já não será ouvido aí o ruído de soluços,
nem de gritos. Esse foi Isaías, né? Isaías prevendo já a criação de uma nova Jerusalém. Lógico que a visão de Isaías ainda era muito material. Ele tinha aquela visão pós-exílio babilônico. Ele tinha essa visão um pouco material. No Novo Testamento a gente já tem toda aquela visão espiritual da Nova Jerusalém. Vamos entender aqui o que São Pedro escreveu. A carta de São Pedro é muito importante porque lá é a segunda carta de São Pedro, no capítulo 3. Tá? Tem muita coisa ali difícil de interpretar. É muita coisa mesmo. E só que se você tiver conhecimento histórico, como eu falei, principalmente dos livros de Joséfo, você vai entender o que São Pedro escreveu aqui. Ele vai escrever assim: mas os céus e a terra, que agora existem, são guardados pela mesma palavra divina e reservados para o fogo do dia do juízo e da perdição dos ímpios. Quando ele está falando aqui terra, a gente está falando do próprio território de Israel. Lembre-se que Jesus Cristo ele veio na plenitude dos tempos. Guarde isso. Ele veio na plenitude dos tempos. Por que São Paulo diz isso? Que ele veio na plenitude dos tempos? Porque existe um antes e um depois de Cristo. Quando ele veio, os profetas do Antigo Testamento, tudo que eles profetizaram terminava em Cristo. Pode prestar atenção. Tudo terminava em Cristo e na destruição do Templo de Jerusalém depois de Cristo. Aquela destruição depois da crucificação de Jesus Cristo. Aquilo era a plenitude dos tempos. Um antes e um depois. O antes era aquela religião antiga, em cima da lei, a religião em cima dos fariseus, daquela visão judaica. Esse foi o antes, e tem o depois, que aí vem aquela questão da graça, que é o depois de Cristo, que é a igreja, aí é o cristianismo. Por isso que se fala, Cristo veio na plenitude dos tempos, porque tudo que foi profetizado no Antigo Testamento termina em Cristo. Termina com aquela era, termina naquela geração. E isso, certamente, com a destruição do Templo de Jerusalém e daquela religião que estava imperando em Jerusalém no primeiro século, que era a religião judaica, que é uma ramificação do povo hebreu. O povo hebreu tinha uma religião em cima das leis mosaicas. O judaísmo foi uma ramificação dessa religião do povo hebreu. Tá? Mas vamos ver o que São Pedro descreveu aqui para a gente. Aí continuar. Entretanto, virá o dia do Senhor como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com ruído, os elementos abrasados se dissolverão e será consumida a terra. Olha só. Gente, o que ele está falando aqui é exatamente o que aconteceu no território de Israel durante o cerco de Jerusalém. É isso que ele está falando. Leia os livros de Joséfo. Eu li um trecho muito importante na penúltima live, onde eu consegui ler aquilo que Joséfo descreveu a respeito do incêndio na cidade. A cidade sendo consumida pelo fogo. O Monte Moriá, ali onde está o templo, onde hoje tem a mesquita, onde foi construído o templo de Jerusalém, ardendo em fogo. É bem isso aqui que São Pedro está profetizando. Aqui São Pedro não está nem profetizando, porque era algo que já estava para acontecer. Ele estava avisando que aquilo iria acontecer. Vamos lá. E continuando assim. Com todas as suas obras que ela contém, será consumida a terra, com todas as obras que nela contém. Uma vez que todas essas coisas se hão de desagregar, considerai qual deve ser a santidade de vossa vida e de vossa piedade, enquanto esperai e apressais o dia de Deus. Esse dia em que hão de dissolver os céus inflamados e se hão de fundir os elementos abrasados. Lembra que eu falei a visão do cosmos que seria mundo? Para um hebreu era o que? O céu e a terra.
o céu e a terra. Então quando você vê São Pedro falando sobre o céu, né, né, como que está escrito aqui? Deixa eu até ver aqui, ó. O céu dissolvendo em chamas, inflamados, e também os elementos, né, abrasados da terra. Tá? Ele está vendo para ele aquela visão do universo, tá? Que ele vê no horizonte. Então ele está vendo o território de Jerusalém, não, o território de Israel, é isso que ele está vendo. E o céu, que é o horizonte que ele estava vendo. Então ele vê aquilo terminar. Ele está vendo aquilo fadado ao desaparecimento e né, em substituição disso tudo, vem o quê? A espera da nova Jerusalém. Ele vai falar sobre isso no mesmo texto. Prestem atenção. Nós, porém, segundo sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. Então, a visão de Pedro era: naquele momento já estava para acontecer o fim daquela era, o fim de Jerusalém, que iria ficar deserta. E depois a espera era de uma nova Jerusalém, novos céus e nova terra. A espera de uma nova Jerusalém, onde iria habitar a justiça. Ele continua dizendo assim: portanto, caríssimos, esperando estas coisas, esforçai-vos em ser por ele achados sem mácula e irrepreensíveis na paz. Reconhecei que a longa paciência de nosso Senhor vos é salutar, como também vosso caríssimo irmão Paulo. É importante isso que ele vai falar de Paulo. O que ele vai falar de São Paulo? Olha só. Continuando aqui, ele fala assim: como também vosso caríssimo irmão Paulo vos escreveu, segundo um dom da sabedoria que lhe foi dado. É o que ele fez ou faz em todas as suas cartas, nas quais fala neste assunto, ou nestes assuntos. Né? Ele fala, qual é o assunto aqui? O fim daquela terra, e a espera de novos céus e nova terra, seria Jerusalém celestial. E aí São Pedro ainda continua dizendo assim: nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para sua própria ruína, como o fazem também com as demais escrituras. Ele está explicando que São Paulo também falava a respeito de novos céus e uma nova terra, falava também do fim daquela terra, né, que eles conheciam, o fim daquilo tudo que estava fadado a desaparecer, e né, aquela esperança mesmo, na nova Jerusalém, que é a Jerusalém celestial. Mas naquela época, né, existia pessoas também que não entendiam, essas pessoas não entendiam as cartas de Paulo, o que Paulo explicava a respeito disso. São Pedro diz isso nessa carta. E o que São Paulo falava? Eu vou pegar aqui o texto de Gálatas 4, eu não vou ler o texto todo, porque todo mundo já conhece. Mas São Paulo fala exatamente isso que São Pedro falou, ele fala a mesma coisa agora no sentido literal, usando ali uma analogia com os dois filhos de Abraão, Isaac e Ismael. Ele vai falar que Abraão teve 2 filhos aqui, né? Tá vendo? Um da escrava e outro da livre, né? Um da escrava Agar, que era a escrava egípcia, e outro de Sara, que era sua esposa. Ele vai falar que né, o filho de Agar, que seria Ismael, representa o quê? Representa Jerusalém, a Jerusalém atual, que é a Jerusalém terrena. Representa essa Jerusalém, que é escrava, com seus filhos, né? Está aqui escrito. Representa essa Jerusalém. Mas a Jerusalém que nós esperamos, ele está falando aqui nesse texto aqui, ó, é a Jerusalém lá do alto, que é livre com sua mãe. Tá vendo? Está falando que São Paulo diz, né? Ele diz nessa carta que existe a Jerusalém terrena e existe a Jerusalém celestial. Que a Jerusalém terrena é filha de Agar e não de Sara.
E essa Jerusalém é escrava com seus filhos. E nós esperamos o quê? A Jerusalém do alto, a Jerusalém celestial. E no fim, o que São Paulo vai falar a respeito disso? Ele vai falar assim, ó, diz as Escrituras, né? Lança fora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro com o filho da livre. Ou seja, tem que jogar fora o filho da escrava, a escrava e o seu filho junto, que representa o quê? A Jerusalém atual, a Jerusalém terrena, tem que jogar fora isso. São Paulo já prevendo também que aquilo estava fadado ao desaparecimento. São Paulo já previa, sabendo daquilo que Cristo profetizou a respeito das tribulações, o fim daquela era, e que Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos para botar fim àquela antiga aliança e estabelecer a aliança eterna, que é a igreja. Aí São Paulo está falando, olha, essa Jerusalém é escrava com seus filhos, joga fora, joga no lixo. Nós esperamos a do alto, que é a Jerusalém celestial. Para corroborar, né, que Jesus Cristo pregando ali a destruição do templo. Lá em Marcos 13, no versículo 1 e 2, que eu já li bastante também esse texto, concluindo o desaparecimento daquilo tudo, daquela religiosidade dentro de Jerusalém, dentro de Israel, por sinal, né? Aquela hierarquia farisaica, né? A classe dos saduceus, enfim, ia desaparecer tudo aquilo que estava sobre a lei, né? Então, na verdade, sobre a lei que estava debaixo, né, da lei, tudo aquilo iria desaparecer, iria haver uma nova economia. E isso iria se concretizar com a destruição do templo de Jerusalém. Saindo Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, Mestre, olha que pedras e que construções. Jesus replicou-lhe, vê este grande edifício? Não se deixará pedra sobre pedra, que não seja demolida. Jesus Cristo profetizando, isso aqui vai desaparecer, acabou. O importante é saber, eu já falei isso na última live, no Antigo Testamento, toda vez que Israel passou por algum tipo de opressão ou tribulação, seja lá no Egito ou na Babilônia, sempre teve a promessa da reconstrução. No Egito, tinha a promessa da volta do povo, e aí se cumpriu com Moisés. Na Babilônia, a mesma coisa, e também, depois da saga dos Macabeus, tinha a promessa da reconstrução da cidade, a reconstrução do templo, a purificação do templo, como foi na época dos Macabeus, e a volta daquela religiosidade, da lei, enfim, tudo, né, o que era da cultura dentro de Israel. Agora, depois desta promessa de Jesus Cristo, quando ele profetiza a destruição do templo, não tem mais nenhuma promessa para a reconstrução de Jerusalém, para a reconstrução do templo, da cidade, né, o exercício da lei mosaica dentro do templo. Não tem nenhuma promessa sobre isso. Termina com Jesus Cristo profetizando o sítio de Jerusalém, a destruição da cidade, o sangue dos inocentes, né, que iria cair sobre aquela geração. Né? Jesus Cristo prometendo tudo isso, prometendo a destruição do templo e da cidade. Não tem promessa nenhuma de uma futura reconstrução. Não tem promessa. O cara vai lá e pega no Antigo Testamento um texto de Zacarias, onde fala da reconstrução do templo depois do exílio babilônico, que fala, tá aqui, ó, que vai reconstruir o templo. Olha, que maluquice, que maluquice. O texto de Zacarias foi um profeta que veio depois do exílio babilônico praticamente para profetizar a reconstrução do templo, o templo de Zorobabel. Ele tem aquela visão ainda do tempo dos Macabeus, sabe? Mas não tem como pular um acontecimento, falar que vai ter uma reconstrução do templo e antes não vir, né, a destruição desse templo. Zacarias poderia profetizar a reconstrução do templo aqui de Zorobabel, depois esse templo vai ser destruído depois da vinda do Messias, e aí vai ter uma nova reconstrução. Aí sim, aí eu concordo, mas não existe esse tipo de profecia no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, como eu estou mostrando, só existe a profecia de que Jerusalém estava fadada ao desaparecimento, à destruição. Quando você fala de desaparecimento, não é uma questão literal.
pegar a cidade e sair voando. Não tem nada a ver com isso. O território vai continuar lá. Mas acabou toda a identidade de Jerusalém, que era o templo, a religiosidade, os sacerdotes, a hierarquia religiosa, as leis, a lei mosaica, tudo aquilo desapareceu. Isso que desapareceu de Jerusalém. Hoje, Jerusalém tem uma mesquita muçulmana, está dominada por liberais. Como eu falei, 20% dos judeus em Israel são praticantes do judaísmo ortodoxo. 20% apenas. O resto caiu tudo aí, né? Na questão liberal, nem sabe mais o que é o judaísmo, praticamente. Isso que foi o desaparecimento da cidade. Mas vamos continuar aqui. Prestem atenção. Como eu falei, não tem nenhuma profecia. Depois da destruição do templo de Herodes, não existe nenhuma profecia mais de que a cidade iria ser reconstruída. Muito menos o templo. A única coisa que tem é São Paulo dizendo para jogar fora aquela Jerusalém. E nós católicos aqui, seguimos aquilo que São Paulo escreveu. Mas o que é interessante? Preste atenção que Isaías profetiza o quê? Uma nova Jerusalém, criar uma Jerusalém nova, a criação dessa Jerusalém, e de novos céus e nova terra. Tá vendo aqui? Quando São Pedro vai falar sobre o fim daquela terra, o desaparecimento daquela terra, lógico que o protestante olha isso aqui e acha que é o planeta Terra, mas não, ele estava falando exatamente do território de Israel ali, tá? Ele vai esperar o quê? Ele está esperando a mesma coisa que Isaías, ó. A promessa de, deixa eu grifar aqui, novos céus e nova terra, no qual habitará a justiça, igual Isaías fala aqui, olha, tá vendo? Onde destinada à alegria, olha lá. Onde a gente vai encontrar isso aqui? Como eu falei, não tem nenhuma profecia no Novo Testamento a respeito da reconstrução da cidade e do templo. Mas tem a profecia da Nova Jerusalém, que é uma Jerusalém celestial, não é terrena. E onde a gente vai encontrar? No próprio Apocalipse de João, gente. Presta atenção ali. Lá no capítulo 21. Eu vou ler aqui o versículo 1 e 2 e depois o versículo 21 e 22. E aí entra a questão da pergunta. Porque qual é a crença protestante? Que essa nova Jerusalém vai ser na própria Jerusalém, vai ser a Jerusalém reconstruída aqui na terra, e que vai reconstruir o templo de Jerusalém, e que Jesus Cristo vai voltar e reinar dentro do templo de Jerusalém, e todo mundo vai ter que se tornar judeu, né? Todo mundo vai ter, o cristão vai ter que se converter ao judaísmo e praticar as leis mosaicas, oferecer sacrifício no templo, vai ter que ir para a festa dos tabernáculos, né? Enfim, é isso que o protestante prega. Eu não vou aqui, eu sei que algumas igrejas são mais tradicionais e não tem essa visão, mas a maioria, então eu estou colocando a maioria aqui. Aí depois, né, os protestantes que se entendam nisso tudo. Eu não sou obrigado aqui a separar aqui quem é pentecostal, quem é judaizante, quem é o que aqui. Não sou obrigado a fazer isso. Se é uma bagunça o protestantismo, né, eu não tenho culpa disso. Então eu falo protestante numa maneira geral. Só que o que acontece? Eles estão esperando essa reconstrução dessa Jerusalém terrena, que seria a nova Jerusalém, e a reconstrução, e tudo para eles, né, depende da reconstrução desse maldito terceiro templo. Mas o que diz nessa nova Jerusalém? Quando São João, que não sabia nada do Apocalipse, ele viu o Apocalipse e escreveu segundo o que Jesus Cristo mandou. Ele diz assim: vi então um novo céu e uma nova terra. Preste atenção aqui, ó, um novo céu e uma nova terra. O que Isaías profetizou lá no Antigo Testamento? Novos céus e nova terra, assim como a espera de São Pedro, novos céus e nova terra. E aqui, qual é a visão? Qual é a visão de São João? Um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existia. Eu vi descer do céu, olha só, é do céu, gente, não tem nada a ver com coisa material, mas enfim. Eu vi descer do céu
de junto de Deus a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o seu esposo. E aqui é o importante e entra a pergunta do vídeo. São João ele diz assim: nela, na Nova Jerusalém, né, porém, não vi templo algum. A Nova Jerusalém está aqui. Não vi nela, porém, templo algum, porque o Senhor, Deus dominador, é o seu templo, assim como o Cordeiro. O único templo que existe na Nova Jerusalém é Deus e o Cordeiro. Não tem templo material nenhum. Mas, segundo os protestantes, na Nova Jerusalém vai ter o templo de Salomão, onde Jesus Cristo vai reinar e Jesus Cristo vai oferecer. Eu já vi o protestante escrever isso para mim, que Jesus Cristo vai até lá oferecer sacrifício, segundo a lei mosaica. Agora, quem está certo aqui? Quem está certo? São João, que não sabia nada do Apocalipse, ou a matilha toda protestante que prega uma Jerusalém terrena com um templo material, tangível, segundo a lei mosaica, onde o cristão vai ter que se converter ao judaísmo, ou, né, como todo católico acredita, o católico acredita na tradição apostólica, que é de uma nova Jerusalém celestial, que não é material, é espiritual, onde não tem templo nenhum. O templo é o próprio Senhor, é o corpo místico de Cristo. Não tem mais lei mosaica nenhuma, porque agora nós estamos sim no tempo da graça. Acabou a religiosidade, não tem mais judaísmo. Agora, na verdade, a nação judaica que vai ter que se converter ao cristianismo, vai ter que ir lá receber a Eucaristia, ao invés de sacrificar um animal dentro do templo. Tá? Então fica essa perguntinha aqui nesse vídeo, que eu tentei fazer o vídeo mais breve possível. Como falei, não estou tendo muito tempo hoje, mas é a respeito ainda desse terceiro templo. Se na Nova Jerusalém não tem templo nenhum, são as palavras de São João, que não sabia nada do Apocalipse, não vi nela, porém, nenhum templo algum, porque o Senhor, que é o templo, a pergunta é: em qual lugar será reconstruído o terceiro templo na Nova Jerusalém? Aí o cara vai falar assim: não, peraí, aí é assim, vai ser reconstruída a Jerusalém aqui na terra, depois ainda vai ter essa Jerusalém. Não tem. Não tem Jerusalém intermediária. Tem a Jerusalém atual, que é a Jerusalém terrena, que foi destruída no ano 70 depois de Cristo, e de lá para cá acabou, não tem mais identidade. E tem a Jerusalém celestial. Não tem nenhuma profecia, não tem nada no Novo Testamento a respeito de uma Jerusalém intermediária. Não existe isso dentro do Novo Testamento. Então, ou é a Jerusalém terrena ou a Jerusalém celestial. Para Matilha, por exemplo, a Jerusalém celestial é a Jerusalém terrena reconstruída, com o templo de Jerusalém lá, o terceiro templo de Jerusalém. O que vai, né, contrariar as palavras de Jesus Cristo aqui no Apocalipse, tá? Aquilo que Jesus Cristo revelou a São João, que não sabia nada do Apocalipse. Então fica essa pergunta aí, né? Quem que está com a razão? A Matilha ou São João, que não sabia nada do Apocalipse? Pessoal, tentei ser o mais breve possível nesse vídeo, mas são tantas coisas, tantas indagações, tantos questionamentos, que não tem jeito de fazer um vídeo com menos de 30 minutos. Mas quem não se inscreveu no canal, se inscreva, é muito importante que se inscreva no canal. Quem puder contribuir com o meu Apoia-se, como eu falei, o link está aqui na descrição do vídeo. Quem tiver dificuldades aí com o Apoia-se, tem o link do PayPal. Paz e bem a todos, até a próxima, amém.